Graças a Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Diante de tanta presença de Deus, eu acredito que nós temos um amém mais alegre. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? É uma alegria imensa poder estar aqui. Ficamos por 8 anos em Toronto, no Canadá, e retornamos agora em janeiro, eu em janeiro, e o meu esposo retornou agora em março. Ele ficou resolvendo algumas coisas e retornou agora em março. E ficamos em São Paulo e voltamos para Taubaté. Deve ter uns 2 meses e meio, 3 meses que estamos de volta aqui. E Deus tem sido maravilhoso. Deus tem sido grandioso como Ele sempre é. Deus tem feito milagres como Ele sempre faz. Deus tem estendido as suas mãos e operado maravilhas como Ele sempre faz, sempre fará. As mãos do Senhor, elas não estão encolhidas, os ouvidos dele não está agravado. Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que faz, Ele é um Deus que opera, Ele é um Deus que realiza, Ele é um Deus, aleluia, que a palavra impossível não existe no seu vocabulário. Nós já vamos ler o texto sagrado, mas eu não posso perder a oportunidade de glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu acredito que quase toda a igreja, talvez por ouvir outras pessoas, por me seguir nas redes sociais, ou até mesmo por ter visto a igreja orar em meu favor, porque sei que essa igreja orou, sabe que nós lutamos contra um câncer agressivo, um câncer que ele mata muito rápido, um câncer no pâncreas. E ao longo deste tempo nós temos visto milagres de Deus. Os médicos, eles sempre dizem: você vai viver 6 meses. E o Senhor nos dá mais 6. E aí eles dizem: mais 6 meses, o Senhor nos dá mais 6. Mais 6 meses, o Senhor nos dá mais 6. E hoje já são 4 anos. E o Senhor continua sendo fiel. Em 2022, eu fui diagnosticada com câncer no pâncreas. E esse câncer já havia pego o pâncreas, as artérias. E eu fiquei um pouco preocupada. Mas alguns meses antes, o Senhor havia me convocado a um período de madrugadas de oração. E o Senhor só disse para mim que era para eu orar. Ele determinou o horário, Ele determinou o tempo, Ele determinou tudo o que eu deveria fazer, como deveria ser. E Ele disse assim a mim: olha, quando for a hora de parar, você para. E nessas madrugadas, uma madrugada de oração intensa, o Senhor falou ao meu coração uma única frase. Ele disse assim: transforme a sua dor em uma música. Eu amo essa frase, eu vou repeti-la. Transforme a sua dor em uma música. E eu pensei: Deus, o que está por vir? Será que é uma luta com os meus filhos? Financeira e tantas coisas. E no dia que eu fui realmente diagnosticada, que o oncologista foi e disse: olha, nós vamos começar o tratamento, o Senhor só disse assim para mim: é agora. Transforme a sua dor em uma música. E eu não entendi. Eu quero dizer para você: as nossas dores também manifestam Cristo. Eu vou repetir: as nossas dores também manifestam Cristo. Toronto é um lugar onde cada igreja vive no seu quadrado, muito diferente da América, dos Estados Unidos. Toronto, cada igreja vive. Então, você é de uma igreja, não é esse conhecimento que nós temos. E até então eu era uma imigrante que havia chegado lá no Canadá. Algumas pessoas conheciam. Não existia isso, a missionária Alessandra Mello. Mas a enfermidade, ela fez com que o Senhor soprasse o meu nome. Mas não era o meu nome. Era Ele mostrando: eu posso fazer.
ali a pouco não era só a igreja, era a comunidade portuguesa, era a comunidade hispana, era a comunidade canadense, e todos naquele empenho de tentar nos ajudar. Precisávamos levantar uma quantia. Na América não existe SUS. Precisávamos levantar uma quantia para pagar a cirurgia, e toda a comunidade se engajou. Mas eu via Deus em cada plano, em cada processo. Um determinado dia nós recebemos a ligação de uma hispana. E ela disse que queria falar comigo, e nós marcamos. E ela perguntou para mim se eu tinha todos os documentos que comprovassem que realmente isso estava acontecendo. Eu disse, sim, tenho. E entreguei a ela. E ela disse, porque tem algumas pessoas que elas até podem ajudar, mas elas não acreditam em histórias. Elas precisam de documentos. Ok. Estava chegando a cirurgia, e eu não tinha o dinheiro todo, mas estávamos ali na fé. Deus vai fazer. E um determinado dia, essa hispana liga e pede para falar com o meu filho, porque ela se sentia mais confortável falar em inglês. Ok, meu filho. E eu via que na ligação, meu filho com os olhinhos brilhavam. Eu falo olhinhos, irmão, mas o meu filho, ele tem 30 anos, tá? Os olhos dele brilhavam. E quando ele terminou, ele disse, mãe, a Jéssica disse que o dinheiro que a senhora arrecadou é para a senhora guardar para o tratamento pós-cirurgia. Mas o patrão do pai dela, que não te conhece, mandou falar que vai pagar toda a sua cirurgia. Irmãos, Deus faz. Eu fiz a cirurgia. Uma semana, ele manda uma mensagem através da Jéssica, pedindo a conta. E eram 44 mil dólares. Eu pensei, esse homem não vai pagar. Em meia hora, chega o comprovante no meu celular. Ele pagou os 44 mil dólares. E ele disse, eu não quero conhecê-la. Só diga para que ela ore por mim. Eu quero dizer que Deus ainda faz milagre. Deus ainda abre portas. Deus ainda surpreende. Talvez você só acredita nisso quando você lê os livros missionários, ou talvez as histórias. Mas eu quero hoje me levantar neste lugar e dizer, Deus fará milagre na tua vida, na tua casa, nesta igreja, na tua família. Se você crê, levante a mão e glorifique o nome dEle. Fiz a cirurgia, tirei uma parte do estômago, uma parte do intestino, uma parte do pâncreas, tirei a artéria da perna direita para reconstruir todas as artérias. Viemos para casa e logo após, um mês depois, a minha barriga começou a crescer. Não cresceu assim, ela cresceu como uma grávida de 7 meses. E os médicos não sabiam, enfim, começaram a drenar a minha barriga. E era uma drenagem de 15 dias, não dava conta, de 10 dias, não dava conta, passamos a drenar semanalmente. E eu drenava toda terça-feira a minha barriga. E saíam 5 litros de líquido por semana. Então eu drenava 25 litros de líquido por mês. Você imagina uma grávida, 5 litros? 25. E nisso eu fui perdendo os movimentos. Eu fui parar numa cadeira de rodas. Eu não andava. E os médicos olhando, dizendo, vai morrer. Mas o nosso Deus, Ele é o dono da vida. Não existe homem nesta terra que determine uma sentença sobre nós que seja irrevogável. Somente Deus. E eu quero lhe dizer, a sentença de morte que foi declarada sobre a sua vida, o Senhor está revogando nesta noite. Você crê nesta palavra? Fui internada.
para morrer. Os médicos perguntaram se eu queria morrer em casa ou no hospital, porque lá você tem esse direito. Se eu queria se eu tivesse uma parada cardiorrespiratória, se me ressuscitasse ou não. E nesse dia eu entendi, eu estou morrendo. Era Thanksgiving, um feriado extremamente importante para nós. E os meus filhos foram ao hospital para passar o Thanksgiving comigo, meu marido, minhas noras. Havia um lugar reservado, ficamos ali 10 minutos. Eu disse para o meu marido, não aguento, estou sentindo muita dor. Meu marido me levou de cadeira de rodas, me pegou no colo, me pôs na cama. Da cintura para baixo eu não mexia. E nesse dia, irmãos, eu entendi, eu estou morrendo. Eu costumo dizer isso e eu sempre vou dizer, Deus, Ele não quer performance. Deus, Ele quer verdade. Você pode olhar para o seu irmão e falar, Deus quer verdade. Não, diga bem alto, aperte a mão dele forte toda a vida e diga, Deus quer verdade. Deus, Ele quer uma oração verdadeira. Deus, Ele quer algo que venha do fundo do nosso coração. Deus não quer uma oração performática, onde eu digo, Deus, todo poderoso, eu sou forte. Não, Deus, Ele quer ouvir a verdade. Se você está, aleluia, como diz o povo, no pó da rabiola, é chegar a dizer, Deus, sou no pó da rabiola, me ajuda, eu estou quase caindo, me ajuda. Deus, eu estou precisando de socorro. Ele quer verdade. E naquele dia eu fiz a oração menos performática da minha vida, mas mais poderosa. Não havia palavras difíceis, só na mente. Eu disse assim, Deus, me dá mais uma chance. Do mesmo jeito que tu deu para Ezequias, para Moisés, para Davi, me dá uma chance de fazer tudo diferente. Só isso. E eu dormi. No outro dia a fisioterapeuta chegou. Aqui dentro dizia, aconteceu um milagre. Nem todos os milagres acontecem na hora que você ora, mas eles vão acontecer e você vai saber que está acontecendo. Alguma coisa me dizia, aconteceu um milagre. E ela veio com o andador, aquele andadorzinho que você segura. E eu andava como daqui ali no moço, no tecladista. E tinha que ter uma pessoa com a cadeira de rodas, porque eu já largava do andador e me jogava na cadeira de rodas, como se eu estivesse morrendo. Naquele dia eu cheguei até a porta do quarto e a fisio olhou para mim e disse assim, stop. Eu não sei o que estava acontecendo, mas eu disse assim, no. Ela, ok. E eu andei mais um pouco e ela disse, stop. E eu disse, no, please, não, por favor. E ela ficou assustada e eu andei mais. E eu andei mais. E ela olhou para minha amiga que falava inglês fluente e disse, what? O que está acontecendo? E a minha amiga respondeu para ela, I don't know, eu não sei. Aleluia, ninguém sabia, mas o meu Deus sabia. Ele estava mudando sentença. Oh, aleluia. Eu andei, eu dei a volta, eu cheguei no quarto de novo, e ao invés de me jogar na cama, como eu sempre me jogava, eu sentei. O médico da medicina paliativa veio e falou assim para mim, eu vou fazer uma coisa que eu nunca imaginei. Eu vim aqui para te dar alta da medicina paliativa. Lá a medicina paliativa tem uma conotação um tanto quanto que diferente daqui. E aí ele olhou para mim e falou assim, você está revolucionando esse hospital. E eu pensei logo, meu Deus do céu, vão me mandar embora para o Brasil?
Aí ele disse: os diretores do hospital estão reunidos por sua causa. Irmãos, eu não estou falando de qualquer hospital. Quem pesquisa, quem lê. Eu estava no Toronto General Hospital. Toronto General Hospital em 2026 foi considerado um dos melhores hospitais do mundo. Deus pegou os diretores do maior hospital do mundo para decidir o meu caso. Os diretores do melhor hospital do mundo tiveram que sentar para se preocupar comigo. Porque quando Deus quer, irmãos, Deus faz. A moça da limpeza tinha me dito: olha, o hospital está mandando embora realmente quem não consegue pagar o tratamento. A semana passada mandou um mexicano embora. Mas eu não era mexicana, eu era filha. E quem é filha tem pai. E pai não deixa filho ficar mendigando. Você tem pai, você é filho, você não vai ficar mendigando. O teu pai vai abrir portas para você. O teu pai vai colocar você em lugares que você nunca imaginou. Havia uma médica colombiana cuidando de mim. Alguns dias depois ela entra com um sorriso e ela disse assim para mim: Alessandra, temos uma notícia boa. Eu precisava de um tratamento que era o único tratamento que me salvaria. Hoje eu estou com uma blusa mais fechada, mas eu tenho um porte aqui. Eu acho que quase todo mundo sabe o que é um porte. Tem um porte aqui que fica por baixo da minha pele e é onde eu recebo medicações. E eu precisava ir para casa com algo nesse porte que ficaria por 3 meses. Esse tratamento, pastor Jadson, custava $120 mil. Eu não tinha esse dinheiro. Ela entra com um sorriso: eu sou filha. E ela diz assim para mim: temos uma notícia boa. Os diretores fizeram uma reunião e eles encontraram um doador anônimo, e o doador pagou todo o seu tratamento. Ela falou: você pode ir para casa com direito à enfermeira, com direito a todas as medicações, com direito à geladeira para guardar medicação, com direito a tudo por 3 meses. Tá pago, tá pago, tá pago, tá pago, tá pago, tá pago. Levante a mão e glorifique a Ele. Este é o nosso Deus. E eu perguntei a ela, quando no último dia eu ia ter alta, eu disse: doutora, a senhora mora em Toronto? E ela disse: não, moro na Colômbia. Vim aqui só fazer uma especialização. Estou indo embora a semana que vem. Deus disse: aqui dentro, ela não veio fazer uma especialização. Eu trouxe ela da Colômbia só por tua causa. Agora que ela já cumpriu a missão, ela vai voltar. Eu não estou entendendo. Deus muda a gente de país, de cidade, de lugar, só para abençoar um filho dele. Você crê nisto? Viemos para casa, celebrando, adorando. Em junho do ano passado, fazendo alguns exames de rotina, descobrimos que o câncer havia voltado na outra parte do pâncreas que ficou. Eu falei: Deus, e agora? Agora eu vou morrer. E o Senhor disse ao meu coração: continua sendo um Deus de milagres. E o Senhor, Ele disse para mim: você precisa que eu faça algo muito grande para você me adorar? Ou você vai continuar me adorando mesmo sem não entender? Eu disse:
Eu vou te adorar, mesmo que eu não entenda o que está acontecendo. Os médicos do Canadá me deram 6 meses. Falaram, é uma recidiva, não tem mais o que fazer, você é uma paliativa, 6 meses. Mas quando chegou dezembro, eu estava assim, igual eu estou. E a médica olhou e falou, você está comendo? Eu falei, tô. Você está andando? Tô. Você sente dor? Não. Ela falou, decidimos vir para o Brasil. Logo nos primeiros meses eu paguei um tratamento lá no AC Camargo, em São Paulo. E o meu médico, durante o tratamento, um dia ele olhou para mim e disse assim para mim, você é inacreditável. Eu disse, por quê? Porque quando a gente pensa que você está indo embora, você ressurge das cinzas. E aí eu disse para ele, doutor, lá na minha igreja, nós cantamos uma música que diz assim, este não é o seu fim, não acabou sua história. Eu disse, a minha história não acabou, doutor. Ele olhou para mim assustado e falou, não acabou a minha história ainda. Ele olhou e falou, eu tenho que acreditar. Nós viemos então, conseguimos pelo SUS e começamos o tratamento em Santo André, São Paulo. E novamente, já estou acostumada. Os médicos com aquela cara, tipo assim, você vai morrer. E novamente eu viro para o médico, doutor, a minha igreja canta uma música. E a música diz, não acabou sua história, esse não é o teu fim. Irmão, já tem 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses é quase que impossível. Um câncer de pâncreas. Estar como eu estou, eu como tudo, como qualquer um de vocês aí. Eu ando, eu prego 3, 4 vezes por semana. E eu vejo Deus. Se um dia eu vou morrer, não sei. Mas eu sei que hoje Ele tem me dado vida. Eu sei que hoje, por onde eu passo, no hospital onde eu faço o tratamento, eu tenho sido um sinal maravilhoso. E eu sei que a frase que Ele me disse há 4 anos atrás, eu tento vivê-la todos os dias. Eu tento transformar essa dor em uma música. Eu não tenho motivos para lamento. Eu só tenho motivos de gratidão. Porque o Senhor tem cuidado da minha vida. Não importa. Alguém pode dizer, mas você tem uma sentença de morte. Não, eu não tenho uma sentença de morte. Eu tenho uma sentença de vida. Porque se Ele quiser me curar nesta terra, aleluia, eu viverei. E se Ele também não me curar, eu continuarei vivendo, porque viverei na eternidade. Então não tem uma sentença de morte. Não importa, como disse uma amiga para mim, Alê, a sua história não tem como dar errado. Deus vai te curar, seja através dos médicos, seja através de uma forma sobrenatural, ou seja para a eternidade. Mas que Ele vai te curar, Ele vai te curar. Então, meu querido, no meu coração não há tristeza, no meu coração não há desespero, no meu coração não há cobrança. Deus não me deve nada, eu devo tudo a Ele. Ele é o Senhor da minha vida e Ele continua fazendo um milagre. Alguém me pergunta, você espera um milagre? E eu digo não, eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Os médicos determinam a minha morte há 4 anos. E há 4 anos eu continuo viva. Então eu quero dizer para você hoje, se a sua fé está ruindo, injeta ânimo nessa fé. O Deus que tem agido na minha vida, Ele também age na sua. Talvez o seu problema não é um câncer. Talvez seja um problema de ordem conjugal, um problema de ordem financeira, ou um problema de uma ordem de enfermidade de um outro nível. Eu não sei qual seja, mas o Deus que faz é o mesmo, e Ele fará. Aqui nesta noite tem filhos? Eu gostaria de conhecer aonde estão os filhos. Então você tem um pai, e o seu pai cuida de você. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, mas dando glória a Deus, dando aleluia. Em 2 lugares, isso mesmo, dê glória a Deus, dê aleluia.
Lucas 15, versículo 20. E Filemão, versículo 18 e 19. Pode dar glória a Deus. Isso. O mês passado, né, que foi a Copa do Mundo, foi? E eu sei, e não estou falando isso de uma forma julgadora, de jeito nenhum, mas eu sei que teve gente que ficou até rouca, de tanto gritar, vai Brasil, vai Brasil, não foi? Hoje, nós vamos sair daqui roucos. Mas não de dizer vai Brasil, mas dizer glória, aleluia, o Senhor é fiel, a Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor, a Ele adoração, a Ele exaltação. Os adoradores já chegaram aqui, oh aleluia, aleluia. Isso mesmo, meu irmão. Dê glória, dê aleluia, adore a Ele. Oh, alguém pode dizer cafona, cafona nada. Aleluia. Alguém pode dizer besteira, besteira nada. A gente dá glória, a gente adora, a gente exalta. Alai calaçou menegácia. Remanto iriai chuile ploubia saio. Ele dai que eu monto que assaio. Se você não sabe, eu quero lhe dizer, Ele batiza com o Espírito Santo no domingo à noite também. E cai que amando que assoubia. Riai chuiria lavlácia. Há uma presença nessa casa. Há uma presença de verdade aqui. Laitoremácia ladagaçoria. Lecoubiandei calassuiri alavlas. E cantuina gaichoubiandai. Eu não vou falar agora, Amantoubia. Tem mais um culto para pregar. Mas eu sei que Deus está nesta casa. E o meu marido também sabe que Deus está nessa casa. Cai cantu e anda que a nóbia. Libiai tu iriai calaço ire manchobia. Biou te plove andácia. Pastor Jadson, faltou isso. Para mim ligar para você e para a pastora Lê, para dizer que eu não viria hoje. Desde ontem, eu estava com uma dor. Tomando morfina, 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 morfina. E nada. Para mim, eu me troquei para vir para a igreja, eu parei umas 3 vezes para deitar. Meu marido, tem certeza que você vai? Eu falei, vou. Pergunta para mim se eu estou sentindo alguma dor. Pergunta, não tem dor. Não tem dor. Então eu digo para você, Jesus está passando na casa. Há uma unção nesse lugar. Márcia, fica ligadinho aí. Guarda o celular lá e coube a saio. Oh, bota o celular na bolsa, fica ligado. Jesus está passando na casa. Oh, e esta noite é noite de milagre. Filemão 18, 19. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim me deves. Lucas 15, versículo
20. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Interessante que foi o hino, o louvor que a pastora Alessandra estava cantando no início. Paternidade alinha destino. Me é impossível falar de paternidade se não falar de filho. Paternidade, filho, são duas coisas juntas. E eu fiquei pensando, o que vamos falar? E o Senhor, Ele disse assim para mim, ao meu coração: escravos ou filhos? Eu vou repetir: escravos ou filho? Escolhe o homem mais lindo, a mulher mais linda do seu lado. Pegue na mão dele e só pergunte para ele: você é escravo ou filho? Eu quero ouvir bem alto. Diga: você é escravo ou filho? Oh, porque nesta noite, se tem alguém é escravo, o Senhor vai transformar em filho hoje. E então veio ao meu coração, diante dessa frase, duas personagens: Onésimo e o filho pródigo. Ora, quem era Onésimo? Um escravo. Onésimo era um escravo cujo seu dono, o seu senhor, se chamava Filemão. Viviam na cidade chamada Colossos. Na casa de Filemão, Ápia, sua esposa, Arquipo, o seu filho, havia uma igreja. E não sei o porquê, esse escravo decide ir embora. As condições de um escravo naquele tempo eram as mais terríveis possíveis. Um escravo era considerado uma ferramenta viva. Ou seja, o valor de um escravo estava, aleluia, no trabalho que ele podia oferecer. O escravo não tinha direito à escolha. O seu senhor decidia tudo de sua vida. Se ele fugisse, e caso o seu senhor o recuperasse, então a sua testa era marcada com as iniciais da palavra fugitivo. Onésimo decide fugir. E ele não só foge, como também leva alguns pertences, ele furta. E vai em direção a Roma. Foge e vai para Roma. Ali em Roma, ele tem um encontro peculiar. Ele se encontra com Paulo. Não em uma sinagoga, não em um lugar de pregação, mas ele se encontra com Paulo em uma prisão. Eu imagino na minha mente fértil que Onésimo tenta de todas as formas se esquivar de Paulo. Afinal, Paulo era amigo de Filemão, ele sabia. E a culpa, porque todo escravo carrega culpa, todo escravo carrega medo, todo escravo, aleluia, ele tem sempre algo, um jugo sobre si. Mas Paulo não perderia a oportunidade de transformar um escravo em filho. Paulo se aproxima, Paulo ministra. E agora, o Onésimo que fugiu, que furtou, agora ele não foge, ele fica para servir. Porque o escravo foge, o filho fica. O escravo rouba, o filho serve. Onésimo não seria mais inútil, mas agora Onésimo volta à sua origem. E a origem do nome Onésimo é útil. Era hora de voltar para casa. Paulo ficaria ainda preso, mas Onésimo não.
Onésimo ia voltar, mas sabe qual era o sentimento que perdurava no coração de Onésimo? Medo. Porque ele sabia o que a lei, aleluia, previa para ele quando ele chegasse lá na casa de Filemão. Qual a perspectiva? Lá na cadeia, ele tinha uma perspectiva. Na cadeia, ele servia, e servia com todo amor a Paulo. Mas lá na casa de Filemão, ele só era um escravo. Ele só tinha valor pelo trabalho que ele fazia. E o que fazer? Ele não tinha poder de fala. Então ele não tinha como explicar nada a Filemão. Então ele sabia que o que o aguardava era a punição. Paulo, vendo isso, entendendo o medo que havia no coração, escreve um bilhete a Filemão, pedindo então que Filemão, aleluia, recebesse o Onésimo como irmão. Ele escreve, e agora eu imagino que Onésimo faz a viagem carregando aquele bilhete na mão, apertado, porque era a única coisa que podia justificá-lo. Ele caminha, ele vai pensativo agora no seu roteiro, Roma, Colossos. O medo está no seu coração. Ele pensando o que vai acontecer, e ele pensando, não posso perder o bilhete. Escravos precisam de bilhete. Filhos só precisam de um coração arrependido. Escravos caminham com medo, filhos caminham com alegria. Escravos são medidos pelo trabalho que podem oferecer, filhos são reconhecidos pelo amor do Pai. A viagem, aleluia, era cheia de medo, e quem o aguardaria? Ninguém espera um escravo. Não havia ninguém na porta esperando Onésimo. Talvez quando Onésimo chega ali naquela casa, a casa é igreja. Eu quero que você fale comigo essa palavra bem alto. Casa é igreja. Mais alto, casa é igreja. Casa é igreja. Casa é igreja. Casa é igreja. Guarde isso no seu coração. Quando ele chega naquela casa, igreja, ele fala com outro escravo, porque pastor Jadson e pastor Alê, as casas, as igrejas só tem escravo, mas o meu Deus não me chama para uma casa igreja, o meu Deus me chama para a casa do Pai, para a casa do Pai, para a casa do Pai. Alguém pode levantar a mão e glorificar a Deus? Ele fala com o escravo para que chame Filemão. Filemão chega, e a primeira coisa que ele faz, o bilhete. E só depois do bilhete, esse homem tem direito. E eu fico pensando como é difícil a vida de um escravo, porque o que rege um escravo é medo. A vida do escravo é regida por medo. Se hoje você está aqui servindo por medo, o Senhor está dizendo que vai te libertar. O que nos rege não é medo, o que nos rege é o amor, é a graça do Pai. Você crê nesta palavra? Escravos não têm afinidade com a mesa, então a única coisa que eles esperam é punição, é açoite. Onésimo nunca esperou que o seu Senhor fosse lhe oferecer uma mesa, mas estava esperando açoite. Que história terrível! E é interessante que nesse bilhete não me diz que esse escravo deixa de ser escravo. Ele volta para casa, igreja, e continua sendo escravo. Mas aí o meu Deus me traz a história de um outro. Ele é parecido com Onésimo.
também infringe a lei. Por quê? Porque ele pede a herança do pai, quando o pai ainda está vivo, e isso é fora da lei. A herança só podia ser dada quando o pai morresse. Ele não foge, mas após alguns dias receber a herança, também vai para uma terra distante, não para Roma, mas para uma terra distante. Ali naquela terra distante, como Onésimo, ele também fica prisioneiro, prisioneiro da dignidade, prisioneiro do discernimento, prisioneiro de tantas coisas, o entendimento. Ele vê tudo se perder, ele vê as coisas indo embora. Só que diferente de Onésimo, ele não precisa de um Paulo para dizer a ele o que ele deve fazer, mas a consciência, a Bíblia diz que ele cai em si, e ele lembra da casa do pai, ele lembra da casa do pai. Onésimo tinha medo da casa do seu senhor, mas o filho pródigo amava a casa do pai, a casa do pai, a casa do pai, a casa do pai, a casa do pai. Abra a boca e dê glória, a casa do pai. Oh, lai coube a saio, riai chuiriai que amandoubia, alaço e decantou. Ele cai em si, e ele diz: eu vou para a casa do pai. Não havia medo, não, mas ele diz uma frase: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Ah, meu Deus, irei ter com meu pai, irei ter com meu pai, irei ter com meu pai. Eu não sei o estado que você está, mas você é filho. Levanta hoje e vai de encontro ao pai. Ele te espera. E ele diz: e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Ele não precisava de bilhete. Eu vou repetir, ele não precisava de bilhete. Oh, ele não precisava da religião. Oh, ele não precisava, aleluia, de um bilhete justificando, não. Ele tinha um coração arrependido. Ei, o Senhor diz que tu não precisa de bilhete, tu não precisa de intermediário. Chega diante dele, porque hoje será noite de festa e de mudança. Não precisava. E ele diz: e dir-lhe-ei: pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim um dos seus trabalhadores. Ele não entendia uma coisa: na casa do pai, quem manda é a graça. Na casa do pai não tem a ver com mérito. É graça, é graça, é graça, é graça, é graça. Alguém aqui, aleluia, recebe essa graça. É graça, não tem a ver com mérito. Não é o que você faz para ele, é o que a cruz revelou para você. Oh, aleluia. E ele vai. Enquanto Onésimo caminhava com medo, ele caminhava cheio de esperança. Enquanto Onésimo caminhava sem saber o que ia fazer na casa do pai, ele já sabia. E eu imagino ele indo numa colina alta, fétido, com a roupa surrada, descalço, totalmente disforme. Mas sabe o que eu acho lindo? O pai reconheceu que era ele.
pai reconheceu. Mas ele estava todo disforme. O pai sabia: é meu filho. O pai não te conhece pelo que você faz. O pai te conhece pelo que você é. A religião nos conhece pelo que a gente faz. Amam a missionária Alessandra porque ela prega, mas o dia que ela não prega mais, acabou. O pai, ele me ama pregando ou sem pregar. O pai te ama tocando ou sem tocar. O pai te ama sendo pastor ou não sendo. Porque o pai não ama os nossos cargos e nem as nossas atribuições. O pai nos ama, nos ama, nos ama, nos ama. Sinto o amor do pai, sinto o amor do pai. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ai, calaçoura, maçoubia. Remanchou, ramácia, la calaçoubia. Remancho, iriai, calai, tu irianda, naguiaçaio. O pai não precisa de performance. Não. O pai não precisa de um show. O pai não precisa do meu ritualismo. O pai só precisa da minha verdade. Que canto calassoremas. Chocondo comondoro do comando que assaio. Leplobiandai que mene cantui. Sabe o que eu acho lindo naquele filho? Ele podia até ter pecado, mas ele era verdadeiro. Ele não tenta barganhar e achar uma outra roupa. Ele vai daquele jeito, descalço, com a roupa toda rasgada, com cabelo desse tamanho, porque ele estava olhando e estava dizendo: eu vou com a minha verdade, porque onde há verdade o amor cobre a transgressão. A Bíblia diz que o pai de longe enxerga. Quem sabe um empregado diz: não é seu filho não, é meu filho. É não, olha como tá, é meu filho. Eu não conheço ele pelas roupas, eu conheço ele pelo jeito de andar. É meu filho. Eu não conheço ele pelo cheiro. Eu conheço ele porque eu gerei. Eu conheço a marca do meu filho. É meu filho. Onésimo precisou bater na porta. O filho não precisou. O pai foi correndo ao encontro dele. O pai o abraça, o pai o beija. E ele diz: eu não sou digno de ser chamado seu filho. Ora, a religião separa dignos e indignos.
graça olha e nos diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O pai nem responde. O pai chama os empregados e diz: traga a melhor roupa, traga um anel e traga sandálias. Era o pai dizendo: eu vou alinhar o destino desse menino. Era como o pai dissesse: não basta estar na casa, o destino tem que ser alinhado. Já chegou na casa, mas agora eu vou mudar a roupa, eu vou mudar o sapato, eu vou dar autoridade. Agora eu vou fazer algo, você está entendendo? O meu Deus está dizendo que vai mudar o nosso destino nesta noite. Eu já passei da hora, mas eu sinto uma unção profética aqui, você sente? Levante as duas mãos bem alto. Feche os seus olhos, feche. Feche com as mãos levantadas. O pai está passando nesse arraial. E ele manda eu dizer nesta noite: eu vou alinhar destinos hoje. Choramácia lacalassure mandóbia. Ele manda dizer: e andóbia sória, estou tirando os trapos de pecado. Decai tui que miniguia saio, e estou colocando vestido de linho puro de justificação. Choube andai olagai candai. Recebe agora, recebe agora, recebe agora. Aonde há trapo de pecado, aonde há condenação, aonde há culpa, está saindo agora, está saindo agora, está saindo agora. Você é livre, filho é livre, filho é livre, filho é livre. Alando e na cala soube andai, ó. Receba anel, receba anel, autoridade, 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 autoridade. Quem não é batizado com o Espírito Santo, receba anel. Quem não fala mais em língua estranha, receba anel. Quem precisa de renovo, receba anel. Autoridade, autoridade, autoridade. Oh, Ramácia Lagassouria. Recebe sandália, recebe sandália. Quem anda descalço é escravo. Filho, calça sandália. Filho, calça sandália. Sandália me fala de palavra, palavra me fala de promessa. O Senhor está dizendo: tu não é escravo, tu é filho. Calça sandália, porque tenho promessa, tenho aleluia. Oh, projeto, propósito, destino. Festa na casa do escravo. Só tem as roupas de trabalho. Mas na casa do filho tem festa. O cordeiro já foi morto e tem festa. Na casa, aleluia, do pai tem festa. O filho pródigo não voltou para casa da igreja.
Ele voltou para a casa do Pai. Nós hoje não estamos voltando para uma casa instituição. Nós hoje estamos nos alicerçando na casa do Pai. E na casa do Pai você não é espectador, você é filho que senta na mesa. Eu gostaria de fazer uma oração, mas antes dessa oração, fique com seus olhos fechados. Eu gostaria de perguntar: alguém nesta noite que foi embora da casa do Pai e hoje você quer voltar? Chega de ser escravo, você é filho. Alai, calaçou, bianás. Se alguém, saia do teu lugar e vem aqui na frente. Oh, riaçou, calaçou. Onde está a terceira pessoa? Tem uma, tem duas. Alai, choria, tem três. Onde está a quarta pessoa? É hora de voltar, é hora de voltar. A quarta pessoa. Oh, a quinta. Onde está a sexta pessoa? Ei, calantoromonda calaçoria. Choremai que menecandou biaçaio. Que coisa linda. Eu quero fazer o segundo apelo. Você que está na casa do Pai, mas tem tempo que você não se sente filho. Parece que você está se sentindo escravo. Satanás tem tentado fazer você acreditar que você vale o teu trabalho. Satanás tem tentado fazer você acreditar que você é substituível, só um escravo. Mas hoje o Senhor está dizendo que vai pôr um anel na sua mão. O anel que leva o nome dele. Alguém nesta noite, nesta condição, não tenha vergonha não. Hoje é noite de restauração. Vem aqui na frente. Vem, vai ajoelhando. Vem, pode vir. Não tenha vergonha não. Isso, eu quero que os obreiros venham e liberem essa palavra a esses irmãos. Eles são filhos, não são escravos. Vai ajoelhando, vai ajoelhando. É noite de cura, é noite de cura. É noite de restauração. Alai calaçoria. Rai candou biandai. Pegue na mão do teu irmão bem forte. Você que ficou aí na cadeira, no banco. Pegue na mão do teu irmão, forte, forte. Forte, alá, sube, andácia. Oh, os pastores, pegue na mão aí também. Jonacanto ire mandou calácia, nai. Fecha o teu olho, fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Oh, Pai, essa aqui vai dar presente. Você que não é batizada com o Espírito Santo, que não é batizado ainda, abra a tua boca agora e comece a dar glória. Oh, eu não ouvi ainda. Comece a dar glória, glória. Comece a adorar, 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 adorar. Oh, adora, adora. Alai calamácia na gaçória. Alai uriandia na gaçóbia. Uriandia.
teu anel, oh, no teu nome, no teu nome, no teu nome. Renova, 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 renova. Dá dons espirituais, oh, dá dons espirituais, dá dons espirituais. Ai, calaçoria, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou